Já estamos de volta, daqui a pouquinho tem mais uma dica de artesanato, mas agora a gente recebe Frei Rinaldo Stecanella para mais um momento de catequese e a gente dá continuidade ao nosso curso bíblico. Frei Rinaldo, mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço, boa tarde a você, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que bom estarmos juntos. E eu assino embaixo tudo aquilo que a Tati falou no bloco anterior, assim, das pessoas que assistem, acompanham e fazem desse programa também essa companhia diária. E o Mulher.com em momentos de dor, de sofrimento, de alegria, de esperança, o Mulher.com sempre fazendo parte desses momentos. Então, parabéns, Tati, eu assino embaixo. Obrigada, obrigada, Frei. Tati. Vamos recapitular rapidamente o que a gente falou na última aula? Eu ou você? Você, por favor. Então, gente, olha, tudo começou com Abrão, isso aqui vai ser rapidinho porque a gente tem que avançar, certo? Tá. Então, Abrão é esposo de Sara. Sara não podia ter filhos, Abrão tem um filho com Agar, que é uma serva, uma empregada, uma governanta, enfim, e dá origem a Ismael. Abrão com Agar e Ismael, o que deu origem ao povo árabe, também chamado de palestinos, muçulmanos, islâmicos, cujo principal profeta é Maomé. Mais tarde, Abrão com Sara teve um filho, Isaque, que foi o pai do povo hebreu, que do povo hebreu nasceu o judaísmo, o povo judeu, e também foi a origem do cristianismo. Do judaísmo, o principal profeta é Moisés e cristianismo, claro, Jesus Cristo. Abraão também teve mais filhos com uma tal de Quetura, teve 6 filhos, a gente destaca os medianistas, que vão aparecer principalmente nos conflitos aí entre eles. Então, desta linhagem aqui, Abrão com Sara e Isaque, né, que vai dar origem ao povo judeu. E então a gente vai deixar de lado um pouquinho essa história aqui, que vão aparecer lá na frente, mas a gente vai dar continuidade agora ao povo judeu. Então a gente viu o casamento de Abrão com Sara, Isaque. Isaque, o filho da promessa, eu vou virar a página aqui, atenção gente, virar a página aqui. Então a gente está no Isaque. Isaque se casa com Rebeca. Com esse casamento, eles têm 2 filhos que nasceram juntos. O primeiro que saiu foi Esaú e o segundo foi Jacó. Diz a história bíblica que já no ventre materno, Tati, eles já estavam se brigando. Tanto é que quando um nasceu, o outro já nasceu segurando a perninha. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Depois veio Jacó. Jacó, olha que interessante, né? A gente viu, é muito interessante a gente perceber a história dos dois. Porque Esaú nasceu primeiro. Portanto, ele tinha o direito de receber a bênção da primogenitura. O que é essa bênção da primogenitura? Era o direito, isso é muito importante, era o direito de ser o comandante da tribo, o chefe do povo, é o chefe da nação. Hoje a gente fala assim que o presidente, o rei, o monarca, enfim, era aquele que recebesse a bênção da primogenitura, a bênção do patriarca, era o que iria dar continuidade a ser o grande líder do povo. Pela ordem seria Esaú. É interessante que os 2 irmãos, que não se davam, um dia Jacó estava comendo um prato de lentilhas. E aí Esaú viu o cheirinho do prato de lentilhas e falou assim, meu irmão, me dá um pouquinho dessa lentilha. Jacó disse, não vou te dar. Dá um pouquinho, não vou te dar. Eu só vou te dar se você me der o direito da primogenitura. Esaú era novo, era jovem, não tinha ideia do que ele estava falando. Assim, pode pegar, fica com você, eu não quero. Olha, hein, vou te cobrar mais tarde, hein. Esaú e Jacó deu o prato de lentilhas para Esaú comeu. Mais tarde, Isaque, que já estava velhinho, falou assim para Esaú, aquele que nasceu primeiro, né? Esaú, eu já estou à beira da morte, eu vou morrer e eu quero te dar a bênção, para você ser o novo líder do povo hebreu, do povo judeu. Tá bom, pai. Mas antes, meu filho, você vai preparar uma caça, um alimento para mim. Quando eu terminar de comer, eu vou te chamar, você vai entrar na tenda e eu vou te abençoar. Rebeca escutou a conversa do pai e do filho e foi lá para Jacó. Jacó, rápido, Jacó. Você vai preparar essa caça, eu vou te ajudar, porque essa bênção não deve ser para Esaú, essa bênção é para você. Mas mãe, para mim, nós somos diferentes, mãe. Esaú é bem peludo, Esaú tem uma constituição física diferente da minha, eu não tenho pelo corpo. Fique tranquilo que eu vou te ajudar. O que fez a mãe? Pegou as roupas de Esaú, cobriu Jacó, com os pelos, enfim, etc. Preparou a caça, esperou um tempinho, é claro, preparou a caça, e de repente, lá pelas tantas, Jacó entra na tenda, e aí disse, pai, já cheguei.
é você, meu filho. Já foi tão rápido. Sim, pai, eu consegui, tive sorte, eu consegui. A tua voz está um pouco diferente, meu filho. Entra aqui para eu te ver. Porque Isaac já estava cego, né? Então, Isaac chegou lá, Jacó chegou perto, se passando por Esaú, e Isaac começou a palpar. Assim, o cheiro parece de Esaú, mas está algo diferente, mas eu, como não estou vendo, eu vou acreditar. Então, espera, deixa eu comer primeiro e depois eu vou te dar a bênção, disse Isaac para Jacó, pensando que fosse Jacó. Comeu, e aí chamou o filho. Então, agora vem cá, você fica ajoelhadinho, coloca as tuas mãos aqui na minha perna, e Isaac fez uma oração para invocando esse direito, essa bênção, e abençoou Jacó como se fosse Esaú. Mais tarde chega Esaú, suado, cansado, enfim, etc, etc. Pai, cheguei. Como que chegou, meu filho? Eu já comi, né? Pai, a minha bênção, pai. Né? Não, meu filho, eu já abençoei. Eu não posso repetir a bênção. Uma vez que passa a bênção, é aquele que recebe, né? Aí o que acontece? Esaú cria um ódio tão grande de Jacó que a mãe dele disse assim, meu filho, foge que o teu irmão vai te matar. Foge. Olha que interessante, Tati. Eu já vou seguir com a história de Jacó. Mas é interessante. Eram 2 filhos, os 2 nasceram juntos. Irmãos gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro, saiu primeiro, e Jacó veio logo em seguida. O que a medicina hoje é muito interessante a gente perceber, porque é um dado assim biológico. Assim. Quem é o filho mais velho? Quem é o mais velho? Geralmente, aqui nós temos um câmera, né? O Marcelo, que é irmão do Márcio. O Marcelo, né? E o Márcio são gêmeos, né? O Márcio são gêmeos, né? Quem nasceu primeiro, Marcelo? O Márcio, né? Então, mostra o Marcelo lá, gente, o pessoal conhecer. Mostra o Marcelo. O Marcelo tem um irmão gêmeo que é o Márcio. O Marcelo é esse aí, ele, gente. Quando ele não quer vir trabalhar aqui na associação, ele manda o irmão, tá? Né? Então, ele é teu irmão gêmeo com o Márcio. O Márcio nasceu primeiro. Todo mundo diz que o irmão mais velho é o Márcio, porque nasceu primeiro. A mãe, a Rebeca, hoje ela traz a Bíblia já traz um dado interessante que hoje a medicina está comprovando. Na verdade, o mais velho é quem nasce depois. E então não é o Márcio mais velho, Marcelo? Marcelo, você diz isso na tua casa? Não? Com esse Marcelo, você é mais velho, então? Você aceita ou não? Aceita ou não? Frei, você vai criar um vulco-vulco em casa com os irmãos gêmeos. Bíblico, é um dado bíblico, Então, hoje, Rebeca... Então, na verdade, não é quem nasce primeiro, mais velho. Quem sai primeiro foi feito depois. Por isso que o mais velho fica mais no cantinho do útero da mãe. E o outro vem informado depois e ocupa o lugar. E é o primeiro que sai. Então, o primeiro que sai não é o mais velho. É o mais velho. Último que sai é o mais velho. Então, a mãe já sabia disso. Por isso que a bênção tem que ser dada para você, Jacó. Não é para o Esaú, é para você, Jacó. Né? Ok, Jacó fugiu. Tati, você vai controlando o tempo, pelo amor de Deus. Porque aqui a história vai longe. Temos tempo. Jacó fugiu. E lá pelas tantas, fugindo do irmão, o irmão queria matar, ele encontra um senhor no caminho dele, um homem, né? Que aí, num riacho, eu tive o privilégio de conhecer esse riacho, ele vai para um lado, esse homem também, vai para o outro, esse homem também. Aí Jacó, que tinha o pavio curto, né? Os dois se agarraram, Tati, começaram a brigar, e aí Jacó percebeu que não era um qualquer, ou era o anjo. Alguns textos dizem que é até o próprio Deus. E aí Jacó segurou. E esse anjo, né, essa figura, me larga. Jacó, não vou te largar. Me larga, não vou te largar. Eu não vou te largar sem antes você me abençoar. Eu não vou te largar sem antes você abençoar. E aí esse anjo pegou na perna de Jacó, no calcanhar, assim, Jacó caiu, enfim. E aí esse anjo falou, essa figura falou assim, você é Jacó. De hoje em diante, você não vai mais se chamar de Jacó. De hoje em diante, você vai se chamar Israel. Israel, aquele que enfrentou Deus, aquele que ousou estar de frente a frente com Deus. Então, Jacó, por isso que a partir de hoje a gente fala assim, o povo de Israel, a terra de Israel. Que é o povo de Jacó. Que é o povo de Jacó. Jacó, ele se casa, né? Ele vai fugindo, ele encontra uma moça muito bonita ali pegando água num poço de repente e ele vai e fica apaixonado por essa moça. O nome dela é Raquel. E ele vai,
com o pai dela, né, o sogro Labão. Olha, eu queria casar com a tua filha, etc. Ah, tudo bem. Então você trabalha 7 anos para mim, que no final eu dou a minha filha para casar para você. Aí ele ficou tudo contente, ele já imaginou. Aí eu já vou morar por aqui mesmo, já vou fazer parte da família, que tal? Esperar 7 anos. Esperou 7 anos e quando estava no 7º ano, poxa, agora eu vou casar com a minha amada Raquel. Veio Labão, assim, o sogro disse, não, não senhor. Aqui existe uma tradição entre nós. Antes de casar a filha mais nova, tem que casar a filha mais velha. E aí o sogro deu uma tal de Lia. Dizem que é muito... Dizem que não era muito bonita essa Lia, né? E Jacó teve que ficar com ela. Mas a esposa amada era a Raquel. Então, se você quer casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos de graça para mim, para ficar com a minha filha Raquel. Ou seja, o coitado trabalhou 14 anos, né? Com Lia, ele teve 10 filhos. 10 filhos. Com Raquel, a esposa amada, ele teve 2 filhos. José e o último, o Benjamim. E a partir desse momento da história de José, começa outra fase desse período patriarcal, que é o período já do povo de Deus no Egito. Cena do próximo capítulo, não perca. E o próximo capítulo é no próximo bloco. Continue conosco.